Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez, não é, doutor? É isso. Pela primeira vez, com tanta gente bonita que estamos observando. E nós viemos de São Paulo e frequentamos uma casa que se chama Núcleo Espírita, Meditação e Caridade. E estamos na doutrina espírita, acho que desde que eu estava no berço. Faz tempo. Não tanto tempo assim, não é? Não vamos exagerar também. Mas nós estamos muito felizes mesmo de estarmos aqui. E hoje nós vamos falar a respeito de uma passagem do Evangelho muito importante. É uma passagem chamada Estranha Moral. Acreditamos que essa passagem do Evangelho traduz para nós, de uma certa forma, a maneira como Jesus pensava. Porque nós sabemos que a forma como Jesus pensava, o seu raciocínio, a forma como ele compreendia a própria existência, nós aqui encarnados ainda em um mundo de provas e expiações, nós ainda cercados de dificuldades, que estamos ainda em nossa marcha evolutiva, que estamos perseguindo uma personalidade espiritual, estamos desenvolvendo a nossa personalidade espiritual, estamos, eu diria, ainda à procura de humanização, porque os instintos animais ainda falam muito alto dentro de nós. Dentro dos processos evolutivos, dentro dos compromissos reencarnatórios que todos nós estamos, os ensinamentos do Mestre ainda é uma meta a ser atingida. Tão avançada é que torna-se cada vez mais importante para o ser humano, principalmente nesta época que nós estamos vivendo. Uma época ainda de provas, de expiações dolorosas, uma época de transição planetária, uma época em que nós estamos observando os efeitos de uma transição planetária, por exemplo, regimes que caem, ditadores que mudam, resgates coletivos. Estamos observando no planeta que estamos muitas mudanças. E nesse aspecto, o ser humano ainda está à procura de respostas. Ele vasculhou as alturas imensas do macrocosmo, do microcosmo, da intimidade das partículas, mas ainda tem grande dificuldade para ir até o seu semelhante. Grande dificuldade ainda em amar, em perdoar, em ser resignado. Então, nós estávamos pensando a respeito de uma indagação feita por Allan Kardec aos espíritos da codificação, como Jesus, por exemplo, entendia a caridade. É uma pergunta de uma profundidade e que nos chama tanto a responsabilidade que vale a pena nós relembrarmos. Benevolência para com todos, disseram os espíritos. Indulgência com as falhas alheias e perdão irrestrito das ofensas. Esta é a forma como Jesus compreendia a caridade. Concordam comigo que para sermos benevolentes, por exemplo, não podemos ser egoístas, não podemos ser orgulhosos, porque senão não conseguimos também exercitar a empatia. E não exercitando a empatia, não conseguimos ser benevolentes com o semelhante.
Então as conquistas do Espírito, sabem a espiritualidade superior, são gradativas. E para sermos indulgentes com as falhas alheias, temos que exercitar a chamada tolerância. Porque se formos também intolerantes, também não somos indulgentes com as falhas alheias. E para perdoarmos, necessitamos também não ser egoístas nem intolerantes. Vamos dizer assim que o perdão, ele é um instrumento libertador. Quando nós perdoamos, nós nos desescravizamos de nós mesmos e prosseguimos rumo aos primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Porque quando nós falamos de felicidade, nós estamos falando do ponto de vista espiritual, que é a felicidade profunda, aquela felicidade de coisa realizada do espírito, que traz uma alegria no íntimo do ser, não a felicidade superficial. De modo que, uma outra passagem de Jesus muito importante para nós analisarmos como seu pensamento ainda nós somos distantes do seu pensamento, em algumas partes tentamos alcançá-lo, mas ainda somos distantes. Quando ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando ele fala, eu vos aliviarei, ele não disse para nós, eu vou resolver todos os seus problemas. Que cabe a você resolver, dentro de sua marcha evolutiva, de seus compromissos na reencarnação. Mas ele deu um recado: vinde a mim. E como nós vamos até ele? Nós vamos até ele seguindo-lhe os desígnios, procurando seguir-lhe os desígnios. Se nós, por exemplo, não conseguirmos sequer nos mover em relação aos seus desígnios, nós não estamos indo até Jesus. A mente de Jesus, de um espírito puro, de um espírito crístico, como diria Emmanuel, um espírito que é um co-criador do universo, que sabe a essência de Deus, porque essa categoria de espíritos, segundo a escala espírita, segundo o próprio livro A Caminho da Luz, diz que eles sabem a essência do Criador. Nós ainda entendemos Deus através de suas obras. Quando entendemos. De modo que esse espírito avançado, o ser mais transcendental que existe na Terra, que passou pela Terra e tem uma ligação de amor profundo com nós, porque o maior sacrifício de amor dado por Jesus para nós foi ele ter encarnado em um corpo ainda grosseiro como o nosso. Saiu das esferas luminescentes dos espíritos puros em alto grau, sacrificou-se, por certo deve ter lembrado de encarnações que ele conseguia passar pelo corpo ainda, e teve aquele enorme sacrifício de estar aqui entre nós. Por que nós estamos falando tudo isso? Para vermos que esse capítulo chamado Moral Estranha não tem nada de estranho. É extremamente transcendente. Muitas pessoas chamam esse capítulo de Moral Estranha pelo que ele fala, porque precisa de uma análise mais profunda. E a doutrina espírita como sendo o Consolador prometido, como sendo a fé raciocinada, que observa a existência humana de uma forma ampla, observando as leis naturais de causa e efeito e da reencarnação, tem explicações profundas a respeito dessas parábolas ditas por Jesus. Um outro motivo, que chamam de moral estranha, em contrapartida com aquela outra parábola que diz: é necessário honrar pai e mãe.
Então muitas pessoas acham que é uma contradição. Em uma parábola ele diz, é necessário honrar pai e mãe. Claro, porque ele estava falando somente de uma encarnação. Ele estava falando somente de um momento. Que nós devemos honrar aqueles espíritos que foram nossos pais e nossas mães e que deram oportunidade para nós virmos passar as nossas experiências aqui na Terra. Mas o pai e a mãe de hoje, amanhã podem não sê-los. Podemos ter outros pais e outras mães. Na vida espiritual existem espíritos que foram nossos pais e nossas mães e que agora são amigos espirituais. Mesmo porque a família consanguínea, ela não é necessariamente a nossa família espiritual. Porque nós sabemos que a família na Terra é um conjunto de espíritos comprometidos que estão trocando experiências entre si para juntos aprenderem e ligarem-se pelos vínculos do amor um dia, quem sabe? Porque em uma família terrena existem espíritos de variados graus evolutivos que estão ali convivendo, trocando experiência, como dizíamos. Agora, a espiritualidade que nos acompanha os passos, colocam sempre no seio familiar um espírito que é o esteio espiritual da família. Muita gente deve estar pensando, esse sou eu, não é? Muita gente deve estar pensando isso. Mas pode ser até uma criança. Eu já vi casos de famílias desajustadas em que o nascimento de uma criança modificou a família. E já vi também ao contrário. Então, mesmo porque uma criança pode ser muito mais evoluída do que os pais que lá estão, do que os avós. Então, essa passagem de Jesus, estranha moral, quando ele fala assim, é necessário odiar pai, mãe, irmãos, para me seguirem. Lá está claramente no Evangelho. Claramente. Lá diz assim, a língua hebraica tem várias interpretações para a mesma palavra. E odiar não significa odiar como nós pensamos. Significa gostar menos ou gostar mais. É a origem da palavra. Então tem outras, as interpretações, as traduções modificaram um pouco o significado. Mas o que ele quis dizer, o mestre amado quis dizer, é que nós não devemos olhar somente a existência que nós temos hoje. Nós temos que honrá-los e respeitá-los. Nós temos que olhar a vida como um todo, não somente como uma única existência. Temos que olhar a vida do ponto de vista amplo. Saber que nós somos hoje o resultado do nosso ontem e amanhã o que plantarmos hoje. Nós somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos o livro da nossa própria existência, que iremos lê-lo periodicamente e responder pelos nossos atos. Então Jesus disse assim, aquele que gostar mais desse ou daquele do que de mim, não será digno de mim. Pode parecer algo estranho, mas nós, olhando a vida como um todo, vamos observar que a nossa existência não se limita à existência material. A existência material é somente uma experiência. Nós não somos encarnados que estamos vivendo experiências espirituais, nós somos espíritos que estamos vivendo uma curta passagem sobre a Terra. Uma curta experiência. E por que nós dizemos curta? Bem, porque 10 anos, por exemplo, passa muito rápido. 20 anos, rápido também. E quando nós começamos a nossa existência física,
O indivíduo passa pela infância, pela puberdade, pela adolescência e começa a chamada vida produtiva. Naquela vida produtiva é variável de pessoa para pessoa. Aí começa o retorno para casa, o retorno para a vida espiritual. E muitas pessoas não se dão conta disso e não procuram resolver os eventos necessários para uma vida espiritual mais feliz. Então perde tempo. Nós perdemos tempo reclamando, nós perdemos tempo nos revoltando, nós perdemos tempo cuidando da vida do outro. Precisamos parar de espiar a vida do outro com S para não espiarmos com X depois. Não é verdade? Porque nós temos em nossa existência uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Porque todos os passos que nós damos na vida são as nossas assinaturas. Todas elas são nossas assinaturas. Ficam gravadas em nossa existência. E virão para nós como vetores daquilo que nós necessitamos para nós. Para a nossa própria evolução, forjar o nosso espírito, proporcionar o crescimento espiritual. E nesse nível que nós nos encontramos, nós temos que assumir as rédeas da nossa existência. Como, por exemplo, às vezes ficamos uma encarnação inteira com um hábito infeliz. Não conseguimos tirar esse hábito. Não conseguimos. O Evangelho de Jesus, por exemplo, nos convida à caridade. Aí a pessoa pode dizer assim: quando eu me reformar, eu vou ajudar muita gente. Não é? Aí vem aquela reforma maravilhosa, a pessoa não ajudou ninguém, se não desencarnar antes. Então o momento é sempre agora, é sempre já. O que significa então isso que Jesus disse? É necessário odiar pai, mãe e irmãos. É necessário gostar mais de mim do que deles, porque Jesus é um convite ao trabalho. É um convite a sairmos de nós mesmos. Sempre. E Ele permanecerá sempre conosco. Ele nos ama e vai permanecer sempre conosco. Então Ele quer dizer assim: você tem que seguir sua própria trajetória espiritual. Você não precisa se vincular às tradições do passado, nem às tradições familiares. É necessário que você possa se munir de um ideal e faça com que esse ideal cresça em seu viver, independente das pessoas que estão à sua volta. Pode acontecer de você querer seguir a Jesus e seus familiares não. Pode acontecer. Você não vai deixar de segui-lo porque os familiares não querem. Você pode exemplificar. Exemplificar com as atitudes renovadas, exemplificar com a nova conduta. Quando você tem a felicidade de matar o homem velho para o crescimento do homem novo, aí você demonstrará um ser modificado e realizado. Gostaria de abrir um parênteses para falar do capítulo Bem-aventurados os aflitos e em seguida do Cristo Consolador, que está no Evangelho. Tem a ver também com esse tema que nós estamos falando. O Cristo Consolador, o Bem-aventurados os aflitos. Bem sofrer e mal sofrer. Se você sofre bem as vicissitudes do caminho, as vicissitudes da caminhada, se você rende-se humildemente aos desígnios do Criador, lembrando que Deus nunca erra, Ele sabe o que é bom para nós. Se você entende que as provas e as vicissitudes do caminho, observadas com os olhos da fé raciocinada e renovante, tornam-se professores autênticos para o nosso viver. Aí você está sofrendo bem. No capítulo seguinte, o Cristo Consolador. A verdadeira consolação não vem na terra. A terra é uma obra de arte, dada por Deus
plasmada por Jesus para nós vivenciarmos as nossas experiências. Mas a verdadeira felicidade não é na terra. A terra ainda é um mundo de efeitos. Agora, dia chegará em que a terra renovada será um mundo regenerado. Aí os mansos e pacíficos herdarão a terra regenerada. Mas para que isso ocorra, nós temos que tomar a nossa atitude e abandonarmos as tradições ancestrais e termos uma mente voltada ao aprendizado constante, à evolução constante, e realizarmos, principalmente dentro de nós, a maior obra de nossa vida. A maior obra de nossa vida é afastarmos os sentimentos equivocados que ainda possuímos e colocarmos no lugar desses sentimentos equivocados, sentimentos nobres. Aí sim, aí você vai estar fazendo o seu melhor para si mesmo. Para si mesmo. Aí Jesus disse assim: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a espada. Eu vim atirar fogo à terra. E as pessoas que estavam acostumados a seu ar de doçura e de candura admiravam-se. Mas Jesus quis dizer o que aí, meu Deus do céu? Ele quis dizer que com a sua chegada ele ia colocar antagonistas em frente àquelas pessoas que eles agrediram ou que foram agredidas. Os antagonistas frente a frente, para poderem se reabilitar. Ele ia fazer com que o homem expusesse a sua verdade espiritual nos desmandos que nós vemos em todas as partes, porque só a partir da derrocada que o homem conseguirá então progredir. Ele não terá falsidade em sua vida espiritual. Ele vai demonstrar aquilo que ele é realmente. É isso que Jesus quis dizer com atirar fogo à terra e trazer a espada. Ele veio fazer com que nós possamos raciocinar a respeito disso através dos processos reencarnatórios, viver as nossas experiências, porque qual é o processo da reencarnação? O que a reencarnação proporciona para nós? Ela proporciona que nós preenchemos os vazios deixados por nós em outra existência. Faz-nos recuperar convivências, nos recuperar psiquicamente e, por que não dizer, até fisicamente. Então a reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe, vinculado à lei de causa e efeito, que são leis universais, são leis naturais. Basta nós agirmos para podermos crescer espiritualmente e aceitarmos aquelas pessoas que representariam ali a espada ou o fogo à terra, aceitarmos essas pessoas com perdão, com os instrumentos dados por Jesus para nós aprendermos a conviver com o diferente, porque a homogeneidade espiritual ainda não é da terra. A homogeneidade espiritual não pertence ao homem ainda. Basta ver as religiões. Todas as religiões são importantes. Uma religião é um processo educativo para vários grupos que se agrupam em afinidades e formam-se então as religiões. A existência de Deus em nossos pensamentos e nossa vida é fundamental para que o homem saia de si mesmo e possa então entender a sintonia que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas as religiões ainda são separatistas. A maneira como você veste importa. O local que você nasceu, o local que você frequenta, tudo importa. São separatistas. E a mensagem de Jesus é universalista. Ela abrange toda a humanidade. Toda a humanidade. E Jesus veio, através da doutrina espírita,
explicar o que ele não pôde explicar no passado. Deve explicar. Aí eu me reporto a Leon Denis. Leon Denis falava algo muito interessante, altamente inspirador. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Como isso ocorrerá? Ocorrerá de uma maneira natural. E nós já estamos observando vários pontos que a doutrina espírita abrange desde muito tempo. Hoje a ciência já está, por exemplo, chegando à conclusão. Vários médicos que nós poderíamos dizer médicos da nova era, são médicos que compreendem o vínculo espiritual com a parte fisiológica do ser humano. Porque nós somos espíritos, não somos corpo. Vários físicos estão compreendendo a existência de Deus em algo que eles não conseguem explicar. Porque o nada não pode fazer nada. Então, tudo que ocorre no universo está sendo explicado, por exemplo, pelos físicos que não compreendem algumas respostas que somente um vínculo espiritual os fará compreender. Eu vou abrir um outro parênteses para dizer um caso que aconteceu. Eu estava escutando na televisão um astrofísico que se dizia ateu. E ele dizia assim: eu não entendo os religiosos. Os religiosos melhoram de uma enfermidade, ao invés deles agradecerem a ciência que se esforçou tanto, as descobertas, eles não agradecem. Pelo amor de Deus. Falou a respeito de Deus. Quer dizer, nós temos Deus dentro de nós, com D minúsculo, não é? Nós temos. Tudo aquilo que o homem não fez, foi Deus quem fez. Então, toda essa beleza que nós vemos em torno, essa beleza é criada por Deus. De acordo com o nosso ponto de vista. De acordo com o local em que nós situamos, nas frações do espaço-tempo, nas dimensões que nos encontramos, seja aqui na Terra, seja na vida espiritual, ou nas inúmeras faces, inúmeros mundos, pluralidade dos mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas. A ciência está também buscando isso. Está buscando a comunicabilidade do espírito, está buscando a questão da imortalidade como algo certo. Então, nesse aspecto, o Espiritismo será, sim, a religião do futuro, pelos pontos em que o Espiritismo já observa e que o homem, através de vários meios de observação, chegará. Então, quando Jesus fala assim, eu vou atirar fogo à terra, ele quer dizer o seguinte: tenho que começar, lei de destruição, né? Eu vou começar a remexer as coisas, no bom sentido, quero dizer. Ele vai começar a mostrar a verdade do ser humano, ele vai colocar os antagonistas frente a frente, para que aí surja um progresso espiritual e um merecimento por consequência, e esse merecimento vai fazer com que o homem progrida. Então é exatamente assim que ocorrerá a transformação da humanidade. A transformação da humanidade não acontecerá na Terra, acontecerá na vida espiritual. O joio e o trigo são separados na vida espiritual. Aí o homem é diferente, e já é diferente, hein? Já é diferente. Há 160 anos, século XIX, a Terra tinha 1 bilhão de pessoas. Agora tem 7 a 8 bilhões de pessoas. Somente o invento, por exemplo, do antibiótico já fez com que se triplicasse, quadruplicasse o número de pessoas. Tudo isso faz parte dessa transição planetária que nós estamos observando. Aí, Jesus estava caminhando, veio um moço para ele, que ele observa um potencial muito grande naquele moço, e fala assim: segue-me. Aí o moço disse para ele assim: deixai antes eu ir lá enterrar o meu pai. Aí Jesus falou:
Deixai os mortos enterrar os mortos, e vem a mim. É muito interessante. No Evangelho diz assim: ele de forma nenhuma está deixando de lado a piedade filial. Mas ele estava falando da vida espiritual de cada um de nós. A reencarnação, estar reencarnado, é uma espécie de morte. É uma espécie de morte. Porque nós temos o nosso espírito restrito às impressões da matéria. Nós estamos subjugados às impressões da matéria e os limites que a matéria impõe. Todos nós. Quando estamos desencarnados, estamos com a consciência assim. Quando reencarnamos, estamos subjugados ao que necessitamos vivenciar ou revivenciar para nosso aprimoramento espiritual. Então, ele quis dizer assim: aqueles que valorizam a matéria, que acham que as pessoas acabam no mármore frio de uma campa, enterram. E você que sabe as particularidades do espírito, ou tem capacidade de compreender, vem até mim. Porque todas essas passagens de Jesus foram extremamente utilizadas. Ele não deu um passo sobre a terra sem que isso se desdobrasse por séculos, séculos e séculos. Não é? Então, quando ele falou a respeito disso, ele quis dizer assim: tem aqueles que valorizam as coisas da terra e tem aqueles que valorizam as coisas do Espírito. Os que valorizam as coisas do Espírito, vêm a mim. Os que valorizam as coisas da terra, permaneçam com aqueles eventos da terra. O que equivale a dizer o seguinte: nós temos, quando encarnados, nós temos a mente voltada muito para a matéria. E temos dificuldade em entender as coisas do Espírito. Deveria ser ao contrário. Nós deveríamos ter facilidade de entender as coisas do Espírito e tentarmos nos adaptar às coisas da terra. E aí vamos a Jesus de novo, que fala assim: esteja no mundo sem ser do mundo. Utilize-se das coisas do mundo, que estão aqui graças à providência divina. Por isso que tem o capítulo no Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. As sociedades precisam se desenvolver porque existe um plano superior de desenvolvimento dos próprios planetas. Porque os planetas também evoluem, não é? Eles também evoluem para abrigar espíritos mais enobrecidos, espíritos melhores. Já viram as crianças de agora como são diferentes? Elas já nascem com os olhinhos abertos, elas já falam, já mexem em computadores, não é? Antes nós reencarnávamos, parecia uma pequena múmia, com os olhinhos fechados, todo amarradinho. Hoje em dia não, só falta falar: oi pai, oi mãe, não é? Não é verdade? São os espíritos da nova era, porque é necessário acontecer isso. Mas no momento atual em que vivemos, existe uma mescla de espíritos muito grande na Terra. Existem espíritos reencarnados direto do umbral das reencarnações compulsórias, que são nossos irmãos e que um dia serão espíritos felizes também, não é? Porque a fatalidade do ser humano é a felicidade de todos nós. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Todos nós seremos espíritos felizes um dia. E existem espíritos que estão desenvolvendo aqui na Terra a experiência da inteligência, não necessariamente moralmente ainda capacitados, mas que estão aqui reencarnados para aprimorar. E existem aqueles espíritos missionários que estão para desenvolver a humanidade. Então, veja, essa mescla é própria do mundo de provas e expiações. É prova de um período de transição planetária. É muito próprio. Porque nós temos que entender o seguinte: Jesus sempre será a nossa referência. Mas ele também passou por toda a fieira educativa de todos nós. Os espíritos superiores passaram por tudo o que nós passamos também, para que um dia nós consigamos entender o resplandecer de uma nova vida,
Quando nós nos tornarmos espíritos puros, ou seja, espíritos felizes, nós compreenderemos toda essa questão da dor, da perda, como educativo da alma, que foi extremamente necessário para que isso ocorra. E agradeceremos a dor que um dia tivéramos, para que nós possamos progredir e nos libertar dos nossos débitos. Então, quando Jesus falou para o moço assim: deixai os mortos enterrar os mortos, e vinde a mim. Ele foi um convite de amor, um convite de progresso e de renúncia do espírito. Porque nós estamos num mundo material. Nós precisamos da matéria para viver. Se a pessoa trabalhou, estudou, se esforçou, ela pode ter coisas. Não há nada impede de ela ter coisas. Nada impede de, por exemplo, ela ter uma empresa que abrigue, que dê trabalho para as pessoas, que contribua para o progresso. Nada impede. O que nós não podemos ter é o pensamento materialista. Isso sim é pernicioso para o ser humano, porque a matéria em si não dá respostas. Quando o indivíduo se fixa nas respostas que a matéria pode dar, é inesgotável. Ela nunca preenche. Nunca preenche. O vazio sempre permanecerá. E quando ele se volta para o espírito, ele ganha uma nova existência. Onde ele estiver, ele está bem. Aconteça o que acontecer, ele está bem. Mas ele está bem dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio e dentro daquilo que ele vai sentir quando se voltar às coisas do espírito. Ele vai ser responsável, não vai ser omisso, mas ele vai ter aquela paz interior que é conquistada não pelo meu vizinho, não pelos meus pais, pelas tradições, não por outras coisas do mundo, mas por nós mesmos. Os nossos equívocos têm seu tempo para acabar, porque faz parte da imaturidade do espírito. À medida que o espírito amadurecer, nós enxergaremos cada vez mais a verdade. Cada vez mais a verdade. Eu gostaria de encerrar com uma prece, depois eu vou abrir para perguntas. Não prefere fazer a prece depois? Eu faço agora, depois a gente faz, na sequência. É uma prece de José Silvério Horta, psicografada por Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que fala um pouco do que nós falamos aqui. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem, e com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro deste mundo de desterro, distante ainda de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, brindando-nos com essa doce. E eu vou fazer aqui algumas colocações. No início da sua fala, disse que os ensinos de Jesus é uma meta a ser atingida. Parece uma coisa que está lá longe, ou não? As metas podem estar perto.
Nós é que não percebemos, não é? Pode estar ao nosso lado e não percebemos. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que ajudar o próximo para isso, eu preciso ir lá longe ajudar o próximo. E não ajuda um parente que está perto. Não ajuda alguém que está próximo ali, não é? Então, é relativo. É relativo ao ponto de vista do observador. Pode ser perto, pode ser longe. Mas sempre, Jesus, na verdade, sempre será uma meta nossa. Porque quando nós estivermos perto dele, ele estará mais longe ainda. Então ele será sempre uma meta a ser atingido. Obrigado. Se eu digo que já sou cristão, já atingi ou não essa meta? Se eu digo que sou cristão, olha, é cumprir os desígnios. Falar que é cristão é muito simples. Nós estávamos falando numa palestra há pouco, acho que se não me engano, foi em Vila Real. Parece que foi em Vila Real. Falamos assim que todos nós estamos em um caminho muito interessante, porque nós às vezes achamos que fazemos as coisas e não fazemos. Lembra-se como Jesus falou a respeito da caridade que nós citamos? Para nós decorarmos isso, nós podemos ir pela sigla, BIP. Certo? Benevolência, indulgência e perdão. Se nós, é preferível um ateu que cumpra isso do que um religioso que não cumpre. É muito preferível, não é? Então, ser cristão é um caminho de grandes realizações e grandes sacrifícios. Então, nós dizemos lá em Vila Real, antigamente os primeiros cristãos necessitavam sacrificar o corpo ao ministério de um ideal. Hoje nós precisamos sacrificar somente as paixões interiores. É muito mais simples e ao mesmo tempo muito difícil. Mas é por isso que é verdadeiro, porque é difícil. Fácil é nós errarmos, não é? Nós estamos errando há tanto tempo, para nós errarmos um pouco não é tão difícil. Agora acertarmos é muito bom. E isso, quando acertamos e quando substituímos o sentimento equivocado pelo sentimento nobre, é um motivo de júbilo para aqueles espíritos que querem o nosso bem, que estão ou no mundo espiritual ou aqui na Terra. Se houver alguém que queira fazer uma pergunta, por favor, levante o braço e me sinalize, por favor. Enquanto isso, você falou na moral estranha e falou em honrar pai e mãe. As situações, às vezes, você falou no contexto familiar, às vezes, a preferência que certos pais têm por esse ou aquele filho, que às vezes deixam marcas para uma vida inteira. A pergunta é, como prosseguir vivendo? O filho e o pai. É verdade. Isso acontece muito por causa da chamada lei de afinidade. A lei de afinidade, quem quiser ler a respeito, está no livro dos Espíritos, que fala que os espíritos, quando têm aquela afinidade, naturalmente eles se reencontram e naturalmente se vinculam a sentimentos muito fáceis. Eles podem se vincular a coisas positivas ou coisas negativas. Depende, não é? Certo? Muitas vezes os espíritos são vinculados a coisas negativas, mas a lei de afinidade proporciona isso. E quando existe ali um filho que é rejeitado, é pela lei da reencarnação, aquele antagonismo do passado, que ele está perto de você não por acaso. Aliás, são as pessoas que nós nos contraria mais, são as pessoas que nós nos antagonizamos com ela, que mais nos ajudam na reencarnação. Repete isso, eu preciso perceber. São as pessoas mais difíceis que nos ajudam mais em nossa reencarnação, ou somos nós difíceis? Temos que pensar, não é? Por que isso acontece? Porque você precisa exercitar sentimentos bons para conviver, não é? Precisa ter perdão para conviver com antagônicos? Precisa. Precisa ter paciência? Precisa ter resignação?
Então, esses sentimentos são construtores de uma vida mais feliz, não? Então, esses sentimentos que constroem uma vida mais plena. Aí quando nós desencarnarmos e voltarmos para o mundo espiritual, nós estaremos cumprindo a nossa tarefa junto àquele espírito que não veio perto de nós por acaso. Ninguém está perto de nós por acaso. Hoje você prejudica uma pessoa, amanhã ele reencarna em seu seio familiar, para poder se reabilitar com ele. Eu posso lembrar uma passagem do livro Céu e Inferno, né? Ou Justiça Divina à luz da doutrina espírita. Lá fala o capítulo Código Penal de Vida Futura. Quais são as fases de recuperação do espírito? Arrependimento é a primeira. Para o espírito se arrepender, ele já precisa ter dentro de si aquela noção das consequências das coisas, né? Para poder se arrepender. Lá na vida espiritual ele percebe que a causa da sua infelicidade é o que ele deixou de fazer ou o que fez de errado aqui na Terra. Porque o arrependimento na vida espiritual é contumaz. É um arrependimento que o espírito revestido do perispírito, que é o seu corpo na vida espiritual, é todo sensação. Então, quando ele relembra as coisas que fez ou deixou de fazer, é como se estivesse acontecendo de novo. Aquilo realmente é impactante para o espírito. Então, ele percebe, ele se arrepende do que fez, porque vê que é a causa da sua infelicidade. Aí ele vai para a segunda fase de recuperação, que é a expiação ou entendimento, que vai facilitá-lo. E a terceira fase é a reparação, que muitas vezes é através da reencarnação. Então, por isso que nós temos que entender que a recuperação é um processo gradativo. Para você se recuperar com aquela pessoa, se já tem, por exemplo, se os reflúvios consoladores do Espiritismo já está penetrando em seu coração, você tem a grande oportunidade na existência de observar a sua vida em torno, ver aqueles vazios espirituais que existem e trabalhá-los, porque você sabe que trabalhando-os terá uma vida mais feliz, agora e no porvir. Pode-se dizer então que por vezes a nossa reconciliação com este familiar poderá ocorrer somente numa ou em outras reencarnações futuras? Não, pode ocorrer nessa aqui. Pode ocorrer nessa também. Assim como as nossas provas, algumas vezes não são só de vidas passadas. Nessa vida a gente pode agravar muito a nossa situação, porque temos o nosso livre-arbítrio, não é? Mas a grande maioria vem de vidas passadas, as tendências negativas que nós trazemos. Mas nessa existência, nós podemos muito também nos reconciliar com as pessoas. Eu me lembro de uma senhora que nós atendemos no centro, que falou assim: olha, não me dou bem com a minha irmã. A minha irmã chega em casa, eu me arrepio inteira, ela disse. Eu falei, não dá para deixar para outra vida? Vocês falam de reencarnação. Eu falei, não, minha filha, não faz isso. Você vai perder tempo. Vamos saber quando que vocês vão ter oportunidade de voltar outra vez. Hoje era sua irmã, amanhã ela pode ser sua filha, reencarna mais perto. Deus me livre, e foi embora. Não aceitou muito, né? Mas elas vão se compreendendo, elas vão se entendendo, né? A reencarnação é um processo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Teve um outro caso também, em que tinha duas irmãs que também não se entendiam lá. Aí desencarnou um, desencarnou outro. Sabe aquelas famílias que tem mais pessoas idosas, poucos jovens na família? E aí, por conclusão, a situação econômica também caiu. Conclusão é que moraram as duas juntas. Aí ficaram idosas, uma não enxergava bem, a outra não andava bem. Uma ajudava a outra a ler, outra ajudava a outra a andar. Quer dizer, o processo da reencarnação, lei de causa e efeito, né? Até elas se amarem. Alguma pergunta no público? Eu passo para outra então. Todos nós temos famílias. Você falou
que há sempre alguém que é o esteio espiritual da família. Como é que nós vamos identificar isso? Como é que eu vou saber que lá em casa, quem é o esteio espiritual da família? Bom, todos nós sabemos que amar é educar também. Amar também é disciplinar, não é? Aquela pessoa que educa, disciplina e na hora do terremoto ameniza, essa pessoa é esteio. Ela pode estar encarnada ou desencarnada ainda, pode ser que ela venha depois. É um indivíduo que não sofra desavenças, que silencia na hora do desequilíbrio, ou quando ele também se perde no desequilíbrio, porque ninguém é perfeito ainda aqui na Terra, ele sabe pedir desculpas. Então é a pessoa que vai através do exemplo e através das atitudes, pode ser o esteio espiritual de uma família. Você mencionou que nós reencarnamos, temos a infância, a adolescência, iniciamos na idade da vida produtiva, que é variada, e depois tem uma fase em que, se eu entendi perfeitamente, em que nós vamos nos aproximando de uma fase de retorno para a vida espiritual. Que fase é essa? Com quantos anos de idade a gente começa a chegar lá perto? Bem, eu não vou assustar ninguém, né? Mas depois dos 200, aguenta. Não é? É uma fase que o decréscimo orgânico começa também. Isso pode durar pouco tempo ou muito tempo. Há muitos jovens que parecem idosos e há muitos idosos que parecem jovens. Então depende do plano reencarnatório do indivíduo. Tem gente que reencarna com uma vitalidade muito grande, né? Trabalha até o final da existência. E tem pessoas que logo cansam, logo já não querem mais, adoecem, desencarnam, né? Então varia muito. Mas o fato é, idade, se nós falarmos de idade, falarmos assim de um período da vida, um período que nós já deixamos a vida produtiva e temos outras felicidades na vida, né? Porque cada idade tem uma felicidade, né? Cada idade, o importante é o indivíduo se adaptar à idade que ele está. É poder se recolocar na existência, se reinventar. Isso que é importante, né? Cada idade tem a sua beleza. E como é que fica a situação da pessoa que não quer nem ouvir falar na ideia da morte? Bem, olha, o desencarne é uma das fatalidades do ser humano, logicamente, né? Além da felicidade, o desencarne. Nós acreditamos que a doutrina espírita matou a morte, porque provou que a morte não existe, não é? Então, nós pensando assim, quando as pessoas têm medo de falar da morte, o livro dos Espíritos fala a respeito. Primeiro porque o indivíduo não tem assim a noção da lei de causa e efeito, nem da reencarnação. Então ele esteve em uma escola, com todo respeito, que ensinou que ele ia ser condenado eternamente se não cumprisse o que deveria cumprir. E como dentro de si, porque nós nos conhecemos, né? Dentro de si ele sabe que não cumpriu, e ele também tem aquele receio. Está lá no livro dos Espíritos. Outra questão é o desconhecimento da continuidade da existência. Eu já vi, por exemplo, espíritos que não acreditam em reencarnação. Eles acham que eles não vão voltar para a Terra. Que é semelhante a alguns encarnados que acham que não vão ter continuidade na vida espiritual. Porque os espíritos chegam lá, se veem vivos, se reencontram com os parentes, não é? A nossa família na vida espiritual é muito maior que a família na Terra. Lá tem tios, tias, avós, avós, né? E quando nós reencarnamos, vamos encontrar com eles. Alguns não vão gostar muito, né? Alguns vão falar, pelo amor de Deus, lá tem eles de novo, né? E outros vão gostar, outros vão falar,
que beleza, ele retornou para cá, né? Então, mas na vida espiritual é comum os benfeitores trazerem os parentes que estão ali para nos receber. Então a doutrina espírita, que tem como um dos pilares principais a imortalidade, esclarece a respeito desses pontos. Mas o importante é que quando nós temos alguém que está na vida espiritual, ou que nós vamos partir para o mundo espiritual, nós tenhamos assim pensamentos leves, pensamentos edificantes, não ficarmos puxando, querendo pensamentos aflitivos, por exemplo, não é? Imaginem vocês se um parente se muda para outro país e ao ligar aqui para o seu país, ele vem, escuta no telefone, todo mundo chorando, todo mundo desesperado. Ele não vai ficar bem no país, não? Porque ele se mudou. É a mesma coisa. Então, o momento do desencarne, o velório, o hospital, a enfermidade, esses são simples eventos para o momento da passagem. Emmanuel dizia que berço e túmulo são simples marcos de uma existência para outra. Então, quando nós conversamos e pensamos em um parente desencarnado, temos que pensar de uma forma edificante. Porque o nosso entendimento aqui na Terra pode ajudá-lo muito ainda na vida espiritual. Agora, em nós existe um tipo de merecimento, pela lógica espiritual, que é o desencarne. Se a pessoa está, por exemplo, entrevada numa cama, ou está muito enferma, com o corpo muito enfermo, desencarnar é um merecimento. Porque ele vai poder dar continuidade às suas experiências, à sua evolução, sem os achaques do corpo físico. Porque temos que compreender que a vida aqui é provisória. O Gandhi falava uma coisa muito importante, Mohandas Gandhi, que ele estranhava muito os ocidentais, porque os ocidentais viviam como se nunca fossem morrer. Não é? E a imortalidade, ela é um fato. Ela não é uma fantasia, ela não é algo para consolar assim por consolar. A imortalidade é extremamente consoladora quando entendemos e temos a certeza da continuidade da existência física. Lá no Brasil, muitas pessoas entenderam isso quando conheceram Chico Xavier. Eu tive a felicidade de conhecê-lo também. Chico Xavier, 75 anos de mediunato, 40 mil mensagens particulares, com 100% de acerto. Bastava uma. Certo? Então é isso. O medo da morte deve ser tirado pela razão, pelo pensamento e pela busca de respostas que a doutrina espírita pode dar. De forma tá ótimo, excelente. Houve um determinado momento que você disse assim: nós escrevemos a nossa história. Algumas pessoas narram que depois do fim de um relacionamento afetivo, que depois do momento em que elas foram abandonadas por uma outra pessoa a quem elas confiaram e tudo, sentem-se completamente desestruturadas, desequilibradas. A sua vida consideram que está destruída. Como prosseguir vivendo? Foram elas que escreveram isso no livro das suas vidas? Muitas vezes. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldades em relacionamentos simplesmente por intolerância. Não consegue tolerar o outro. Não quer se modificar, não consegue tolerar o outro. O que o Espiritismo fala do divórcio, por exemplo? Legitimiza o que já estava separado pelo coração, para que os dois não fiquem sofrendo. Final de ciclos de convivência. Nossa existência deve ser galgada, como nós falamos, por personalidade espiritual. Nossa felicidade tem que depender das nossas ações, inclusive em relação ao cônjuge, ou namorado, ou noivo. Não importa, qualquer pessoa que nós possamos conviver,
Nossas ações é que darão segurança. Se terminar um ciclo, nós vamos ter a certeza para continuar de que fizemos a nossa parte. Isso que é importante. Um momento em que você menciona o atirar fogo à terra, né? Trazer a espada, e aí você mencionou assim a lei de destruição, que está lá, né? No livro dos Espíritos também. Lei de destruição, mortes coletivas, tsunamis, terremotos, enfermidades, doenças psíquicas. Isso, nesse momento de transição, não pode nos criar assim, um certo medo, um certo pânico? Sabem que a doutrina espírita foge de um perfil apocalíptico. Nós não queremos transmitir uma visão apocalíptica de forma nenhuma, porque tudo evolui, tudo se transforma. E através da lei de transformação, de destruição, lá está. O que nós pensamos ser destruição, na verdade é transformação. É necessário, muitas vezes, que as coisas cedam lugar a outras coisas, para progredir. Isso pode se aplicar à vida espiritual e à vida física. Pode se aplicar às duas formas. Não é? Então, por exemplo, sempre houve resgates coletivos. Sempre houve tsunamis, terremotos, né? Mas agora um pouquinho mais. Não é? Há pouco tempo, 3 tsunamis muito fortes. Eu tenho 56 anos. Nunca ouvi falar em minha infância que tenha tido tsunamis. E pouco tempo morreram 3. Não é? É um exemplo só. Terremotos, mas não só isso. Epidemias, pandemias podem acontecer, porque é o recenseamento da Terra. É o recenseamento. Essa época que nós estamos vivendo é uma época espiritualmente histórica para a humanidade. Espiritualmente histórica. Por isso que nós não podemos perder tempo com os nossos desmandos, com os nossos sentimentos equivocados, com as nossas mágoas. Não devemos perder tempo com isso. Pensarmos sempre para frente, sempre no progresso e no perdão. Jesus, né? Para encerrar, eu lhe perguntaria o que é um pensamento materialista? É verdade. Pensamento materialista é quando nós achamos que a matéria irá resolver nossos problemas. Ou então, quando a pessoa não tem matéria, não tem aquisições materiais, sofre porque não tem. Né? Sofre demoradamente, muitas vezes. Porque a reencarnação, quando ela preenche os espaços vazios, né, deixados por nós, a pessoa, por exemplo, teve a oportunidade de ter coisas no passado, ou se não for coisas, ter inteligência, por exemplo, e utilizou mal. Utilizou-se mal daqueles recursos que, na verdade, são emprestados. Tudo que nós temos em nossa existência nos é emprestado. Nada permanece, só as aquisições do coração mesmo. Então, ele utilizando mal os recursos, ele vai certamente em outra encarnação compensar aquele vazio. Ou seja, ele pode reencarnar em outra situação que vai permitir com que ele desenvolva um sentimento que ele não conseguiu desenvolver lá. Então, por exemplo, ele pode reencarnar-se numa situação bastante humilde, com poucos recursos, para desenvolver a humildade, para que ele não possa mais fazer aquilo que fez. Esse é o mecanismo de ajuste, de reparação. Lembra-se aqueles 3. Reparação. Muito obrigado pela atenção de todos. O agradecimento é nosso. Esse ano nós completamos 20 anos de atividade. E eu pediria a Carolina e a Rafaela, estão aí? Por favor, cheguem aqui, meninas. Você falou nas novas gerações. Faça um favor. Está aqui em cima. Bem isso.
Cheguem aqui em cima, faz favor. Isso. É uma singela oferta nossa também, com uma mensagem. Muitíssimo obrigado pela sua visita, muitíssimo obrigado pela sua mensagem. Marco Maíro Miranda, que nos encheu o coração. É uma forma muito singela de manifestar a nossa gratidão por você e por muitos outros que têm estado aqui conosco nesse ano dos nossos 20 anos de atividade. Muitíssimo obrigado, fique à vontade. Vamos então encerrar com a nossa prece. Vamos orar com profunda gratidão pelas palavras doces, claras e amigas que nos penetrou em fundo o coração nessa noite. E para agradecermos, elevamos o nosso pensamento a Jesus. Querido amigo Jesus, nosso bom pastor de todas as horas, de todos os instantes, nós estamos aqui, Senhor, fazendo uma pausa na celeridade do nosso dia a dia, para buscarmos na casa espírita esse sustento que nos consolida as bases espirituais, morais, para prosseguirmos atendendo os desafios que a existência nos coloca. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo pão, pelo teto e pelo lar, pelos corações queridos que nos sustentaram, que nos ajudaram ou a quem nós prestamos socorro. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho de César e, sobretudo, pelo trabalho espiritual. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento que a doutrina nos traz à vida, tornando-nos mais lúcidos, determinados, confiantes e seguros. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta moral divina que nos aclara as perspectivas da vida e nos permite prosseguir mais serenos e pacificados. Abençoe os benfeitores da vida maior que nos sustenta, os familiares queridos que nos fazem companhia por hora, os amigos, os nossos protetores espirituais, orando também por aqueles em condição de ignorância ou sofrimento, que também nos acompanham e por quem pedimos, no sentido de serem assistidos, da mesma forma que cada um de nós. Guarda-nos, envolve-nos na doçura dessa hora, permita-nos levar até os nossos lares, no nosso dia a dia, a paz aqui recolhida, respirando esse clima de luz que nesse instante sentimos. Abençoa-nos assim, Jesus, envolvendo-nos nesse instante, agora e sempre.